Enquanto as crianças saem, você abre a sua Bíblia no livro de Josué. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe nessa noite, que Ele traga para você a revelação santa do seu Evangelho, da sua palavra. Que Ele abençoe você e abençoe sua casa. Nós estamos no mês da família, estamos pregando a respeito de família, e eu creio que isso faz toda a diferença. Temos um mês inteiro pregando, e agora sim, já no terceiro domingo, né, penúltimo domingo do mês, falando também sobre família. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 24. Embora eu vá usar somente o versículo 15, eu quero ler o contexto anterior. Você que está em casa, você que nos segue pelas redes sociais, também abra a sua Bíblia, acompanhe e louve ao Senhor, engrandeça o Senhor também com o seu culto particular, culto agradável ao Senhor. Josué, capítulo 24. O tema da nossa meditação nessa noite está no versículo 15. Quando essa última canção que nós cantamos, falamos exatamente isso, que Josué disse há alguns milhares de anos atrás. Josué estava terminando a conquista da terra, ele estava despedindo as famílias, cada um para a sua terra, ele estava saindo, agora depois de tantas lutas, de tantas conquistas, ele estava destinando cada tribo para a sua própria terra, e ele diz exatamente isso. Ele diz: olha, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um texto maravilhoso, não é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio que todos nós podemos dizer isso hoje, não é? Todos nós crentes temos a esperança, a grande esperança, de que nós e a nossa casa sirva ao Senhor. Se é assim comigo, eu creio que você também, você que está em casa, você que está conosco aqui, esse também deve ser o tema da sua casa, o tema da sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque nós conhecemos o que é bom, nós sabemos que é bom servir ao Senhor, é bom e agradável render louvores ao nosso Deus, é bom e agradável servirmos ao Senhor. E Josué diz isso num contexto de despedida. Ele está agora, depois de 40 anos andando com esse povo no deserto, depois das conquistas de Jericó e de mais umas 30 cidades, ele está agora se despedindo e dizendo: vocês vão cuidar agora da casa de vocês, vocês vão cuidar da terra de vocês. Nós estamos agora terminando esse contexto de exército junto de Israel, e agora cada um vai cuidar da sua possessão, a terra que o Senhor deu, a terra que emana leite e mel, vocês vão cuidar das suas terras, e agora vocês estão muito expostos aos deuses dessa terra. Há muita idolatria nessa terra. Canaã era uma terra idólatra, os seus moradores eram idólatras, principalmente com relação ao deus Baal, e Josué faz a eles uma advertência: vocês podem continuar com os deuses que seus pais serviram. E aquela geração toda sabe que toda a geração dos seus pais morreram no deserto, não estão mais com eles. Agora é uma nova geração que Josué conduziu, que Caleb conduziu, junto com Moisés, durante todo aquele tempo, até chegar em Canaã. E ele diz: olha, vocês podem servir esses deuses que eles servem, ou então vocês podem escolher os deuses que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão forte, não é? E principalmente porque está baseada num texto da lei de Deus, está baseado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 a 9, que diz o seguinte: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Josué está dizendo: eu escutei o que os meus pais me disseram, eu escutei o que eu aprendi na minha vida, é que eu deveria
ouvir o Senhor, servi-lo de todo o coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, porque essa é a palavra ordenada por Deus para mim e para a minha família, e eu sei que eu tenho a obrigação de passar essas palavras adiante para os meus filhos. Portanto, Israel, vocês escolham o Deus que vocês quiserem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que ele está dizendo ali naquele momento. O mandamento do Senhor a Israel é que Israel amasse tanto ao Senhor, que cuidasse de suas casas quando estivessem na terra para onde eles iam. O Senhor sabia e conhecia Canaã. O Senhor conhecia todos aqueles reis idólatras. O Senhor conhecia aquele povo que tinha idolatria no coração. A lei do Senhor deveria estar de tal modo gravada no coração dos filhos, que mesmo em meio a um povo idólatra, os ensinamentos fossem guardados. A grande diferença que há entre nós e o povo de Israel é que eles continuam inculcando nos seus filhos todos os ensinamentos do Antigo Testamento, todos os ensinamentos da sua família. E geração após geração eles servem ao Senhor, não é? Embora estejam em um problema sério por causa de Cristo, mas eles continuam firmes, alicerçados naquilo que eles aprenderam dos seus pais. É a obrigação dos pais passar isso aos filhos. E isso deveria ser de tal forma decisiva que a todo tempo, em todo lugar, eles deveriam inculcar isso na mente dos seus filhos. O povo de Deus, o povo judeu, mantém até hoje todas as tradições que eles aprenderam dos seus antepassados. Elas eram passadas de pais para filhos e assim toda a descendência dos judeus conservou os mandamentos que eles ouviram dos pais deles. Josué guardou os ensinamentos de seus pais. Ele conhecia toda a lei. No cânon hebraico, o livro de Josué é o primeiro livro, o rolo dos livros dos profetas, de acordo com a tradição judaico-cristã. Esse é o nome do líder de Israel, sucessor de Moisés. Filho de Num, da tribo de Efraim, Josué foi ajudante de Moisés durante todo o êxodo, toda a viagem e pelos 40 anos no deserto de Sinai, e liderou o povo na conquista da terra prometida. Ele foi um dos maiores estrategistas da história da humanidade. Ele liderou o povo de Israel num conflito com cerca de 30 cidades na terra de Canaã, durante a campanha militar de invasão do seu povo. O que eu aprendo? O que nós precisamos aprender dessa declaração de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que é necessário tomar posição em relação à fé dos nossos filhos. Essa é uma obrigação indeclinável, eu não posso declinar, eu não posso deixar essa obrigação, ela é minha obrigação e é sua obrigação, ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. É isso que Josué está dizendo, eu tomo essa responsabilidade para mim, eu vou ensinar meus filhos, eles vão caminhar segundo aquilo que o Senhor ensinou, porque eu assumo essa responsabilidade. Ele tomou uma decisão que todo chefe de família deve tomar. Ele declarou claramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não há meio termo, não há se der, se eu tiver tempo, se o meu trabalho deixar, se a escola se eu conseguir contornar determinadas dificuldades, se eu tiver muito dinheiro, se eu passar por pobreza, se houver alguma coisa que aconteça uma guerra, não, ele disse textualmente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou pela sua casa, e todo chefe de família precisa falar por sua casa. Ele demonstrou extremo cuidado com a sua casa. Para ele a família era o bem maior. Nesse momento ele busca nas Escrituras o que ele aprendeu dos pais, a motivação para educar sua família em meio a um povo perdido e idólatra. Ele sabia que seus filhos estariam expostos a todos os vícios daquele povo. E ele textualmente falou, eu asseguro, na minha casa isso não entra. Esse texto desafia o nosso tempo. Nós vemos posicionamentos hoje nos pais de família muito mais flexíveis do que o de Josué. E às vezes esse posicionamento inflexível, esse posicionamento firme de Josué, seja hoje criticado.
O pai que quer, de fato, falar, não, meus filhos vão honrar e servir o Senhor Jesus Cristo todos os dias da minha vida, pelo menos enquanto eu estiver vivo. Esse pai que diz e toma esse conselho, que toma essa decisão, é muitas vezes criticado. Muitos chefes de família têm posturas muito diferentes. Religião não se discute, cada um escolhe o que vai fazer. Meu filho já pode escolher, ele tem liberdade, eu não posso prender meu filho, eu não posso educar meu filho dessa forma, isso era no Antigo Testamento, isso não acontece mais, eu preciso fugir desse negócio que é patriarcal. E aí a gente vê o que está acontecendo com as famílias hoje. Quando os pais omitem o ensino bíblico aos filhos, eles estão agindo em desacordo com a ordem bíblica. A ordem bíblica é: você ensina o seu filho. Você, pai de família, assuma a responsabilidade da sua casa. Ensine o seu filho. É uma ordem de Deus. E quando a gente desobedece a Deus, nós sabemos que estamos pecando. Estamos errando. Deixar de ensinar os caminhos da verdade aos filhos é concordar que o diabo e um monte de demônio que está espalhado por aí prepare os seus filhos para o inferno, onde não há misericórdia. Deixar que os nossos filhos escolham o que eles querem fazer numa idade que eles não têm idade para fazer isso. Não tomarmos essa decisão e assumirmos a responsabilidade da nossa casa é um problema sério. Nós estamos naturalmente condenando os nossos filhos a viverem aquilo que o mundo ensina que é viver. Estamos perdendo uma grande oportunidade. Hoje nós vemos muitas pessoas que acham perfeitamente como todo mundo deve cuidar dos filhos. É interessante que a gente tem opinião. Não, fulano não cuida bem do filho dele, ciclano não cuida bem, não sabe cuidar, mas essas mesmas pessoas muitas vezes não sabem cuidar dos seus próprios filhos. Eles veem o cisco no olho dos outros, mas não veem a trave que está nos seus próprios olhos. Quantas desculpas nós ouvimos hoje para que a educação dos filhos seja entregue para a igreja, seja entregue para outras pessoas, seja entregue para a escola, e a gente vai entregando os nossos filhos, porque não queremos assumir a responsabilidade que Josué diz aqui: eu e minha casa nós vamos servir o Senhor. Os crentes, queridos, não podem se desculpar. As gerações têm esquecido o Senhor, elas não conhecem os desígnios de Deus, porque os pais deixaram a obrigação principal de educar os seus filhos sobre a dependência de Deus. Os pais deixaram essa obrigação principal passar num tempo de muito trabalho, de muita dificuldade e de muito esforço para fazermos as nossas coisas, realizarmos os nossos negócios. A gente tem esquecido que nós precisamos educar os nossos filhos. E eu tenho uma notícia ainda, vai preocupar você mais. Vai piorar. Vai piorar. Se você que está me ouvindo hoje é pai de família, preste atenção no que eu estou te dizendo. Vai piorar. Não vejo, e nós não vemos nenhuma possibilidade de melhora. O que nós vemos é um mundo cada vez mais natural, um mundo cada vez mais humano, humanista, com uma visão antropológica da vida, uma visão humana, daquilo que deve ser e do que nós devemos viver e de como nós devemos viver. A nossa visão de crentes no Senhor, de que devemos levar a nossa vida diante do Senhor com muito cuidado, essa visão vai ficar tão ultrapassada daqui a pouco que poucos vão conseguir sobreviver. O ensino a respeito de Deus, do amor por Ele, tem diminuído nas casas, inclusive dos crentes. Não há tempo para as orações, não há tempo para o culto doméstico, quanto mais para o ensino bíblico. Quantos são os pais que tomam seus filhos, colocam eles diante da palavra e dizem: meu filho, isso aqui é assim, assim, assim. Quantos pais? Qual o tempo, querido chefe de família que está aqui hoje e que está nos ouvindo pelas redes sociais, você tem tirado para ensinar o seu filho a obedecer a Deus, para ensinar o seu filho a caminhar com Deus? Nós somos uma das gerações que menos se importa com o destino final, que menos se importa com a vida eterna, que menos se importa com os ensinos de Jesus. Essa é a geração que nós estamos vivendo, esse é o mundo que nós estamos vivendo. É preciso que a gente ensine nossos filhos a dizer como Josué: eu me lembro do que meus pais me ensinaram,
O que os meus pais me ensinaram estão na minha mente, no meu coração, eu nunca me apartarei deles. Os nossos filhos precisam dizer isso. Eu me lembro, não o que o pastor ensinou, eu me lembro o que meu pai ensinou. Eu me lembro o que eu aprendi na minha casa. Irmãos, o Deus dos cananeus, o principal Deus que eles adoravam era Baal. Em diversas regiões eles adoravam o Deus Baal. O Oriente Próximo, Baal era adorado por fenícios, por cananeus, por outros povos da região, e o culto também se estendia a cidades como o Líbano, o atual Líbano, de Baalbek, Palmira, na Síria, onde eram construídos templos dedicados a divindades como o templo de Baal Shamim. Era um ídolo comum entre o povo de Canaã. Israel iria conviver com esse Deus sendo adorado por aquele povo. Em 1473 a.C., os israelitas que chegaram a Canaã, nessa data, tiveram contato com esse Deus Baal. Eles acreditavam que ele tinha poder sobre a chuva, o vento, as nuvens, que ele podia livrar o povo, os animais, as safras e mesmo da morte. Os cananeus tinham um Deus chamado Mote, que era um Deus vingativo. Se você não estivesse sob a proteção de Baal, esse Mote poderia matá-lo, poderia fazer calamidades entre o povo. A adoração a Baal era cercada de muitos ritos sexuais. A sexualidade imperava. Prostituição nos templos, sacrifício de crianças, eram outros aspectos de destaque da adoração a esse rei, a esse Deus. O rei Acás praticou essa abominação. Segundo a Crônicas, capítulo 28, versículo 3, diz assim: também queimou o incenso no vale de Inom, queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. O contato com aquele povo impuro, com aquele povo que não adorava o Senhor, que adorava Baal, fez com que um rei de Israel queimasse seus filhos a Baal. Não demorou muito, até que os israelitas não se contentavam apenas em frequentar os lugares de prostituição, os lugares sagrados dos cananeus, eles mesmos construíram e começaram a construir os próprios locais de encontro onde eles adoravam Baal. Construíram para si altos, colunas sagradas, postes sagrados, sobre todo morro elevado, debaixo de cada árvore frondosa. 1 Reis, capítulo 14, versículo 23. Foi também o medo que impeliu os israelitas a adorar Baal. Ao passo que os israelitas perderam a fé em Jeová, o medo dos mortos, o medo do futuro, a fascinação com o ocultismo, levaram o povo de Israel a praticar o espiritismo. E isso em total depravação. O que Josué está dizendo é: eu não concordo com isso. Minha casa não servirá para isso. O grande problema quando a gente traz isso para nós é: você concorda com o que o mundo está dizendo aí que deve ser? Você concorda em criar seus filhos e ter a sua família ao modo do mundo? Pois, querido, quando nós não tomamos uma posição de levar Deus para dentro de nossa casa, quando nós não tomamos a posição de ensinar o nosso Senhor Jesus Cristo aos nossos filhos, quando nós deixamos por qualquer motivo de sermos os sacerdotes da nossa casa, nós estamos dizendo exatamente isso: não me importa, não me importa. Meus filhos podem fazer o que quiserem, eles podem viver o que o mundo quer estar vivendo, eu não tenho problema com isso. É isso que nós estamos dizendo. Se tomar uma posição quanto à fé dos nossos filhos é uma obrigação indeclinável. Em segundo lugar, queridos, tomar posição contra a própria fé também é uma obrigação pessoal. Precisamos tomar decisão quanto aos nossos filhos, mas precisamos tomar decisões quanto a nós, quanto à nossa fé. A salvação é pessoal. Cada pessoa vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas os pais têm um propósito maior do que serem salvos individualmente. Eles são chamados à salvação da sua casa. Ao carcereiro de Filipos, Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
Josué, naquele momento em que, depois de ajudar as demais tribos a vencerem seus inimigos, tomar posse das suas terras, ele convoca todos para uma declaração e uma confissão de fé. Vocês façam o que vocês quiserem, mas eu, Josué e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Você já tomou essa posição, querido pai, querido chefe de família, de dizer, povo aí fora, os meus vizinhos, meus amigos, meus parentes, todos podem fazer o que quiserem da sua vida, mas eu, chefe de minha família, e os meus filhos e a minha casa, e todos que estiverem unidos à minha casa, servirão ao Senhor. Ah, queridos, se nós tivéssemos a capacidade de tomar decisão contra a nossa própria fé, decisão de certeza, de capacidade forte, de enfrentarmos desafios, de enfrentarmos as lutas, por causa da nossa decisão de fé, nossas casas seriam diferentes. Se os chefes de família tomassem posição nas suas casas, nós não teríamos tanto problema na igreja e no mundo. Nós não teríamos tantos jovens se embriagando, tantos jovens buscando solução em outros lugares. Eles estariam na casa do Senhor, porque o chefe de família, o pai de família, aquele que é responsável pela casa, diria: eu e minha casa não aceitamos esse contato imundo com esse Deus da prostituição, esse Deus do mundo. Faça o que vocês quiserem, mas eu não. Eu defendo a minha fé. Os israelitas, imediatamente, se você continuar lendo o texto, eles vão dizer assim: não, nós também vamos servir ao Senhor. Nós não vamos sair do serviço ao Senhor. Nós também tomamos a mesma posição sua, Josué, mas não tomaram essa posição diante de Deus. Uma confissão de fé, queridos, sem coragem, uma confissão de fé sem racionalidade. Às vezes as pessoas não pensam no que estão dizendo. Se você confessa ao Senhor Jesus, você vai viver de acordo com aquilo que o Senhor ensinou, e as pessoas dizem: sim, pastor, eu concordo. Eu faço a minha profissão de fé dizendo: eu concordo. Mas desmentem logo em seguida, porque não tem firmeza, não tem caráter para segurar a barra quando ela é pesada, quando ela é difícil, quando ele tem que assumir diante da sua casa, mesmo que tente trabalhar, mesmo que tente fazer as coisas, ele assume a responsabilidade da sua casa. Nós também vamos servir, Josué. Nós não queremos esses outros deuses, logo estavam envolvidos com os outros deuses. O grande problema é quando a gente traz então essa confissão de fé para a nossa geração. É uma geração que, salvo algumas exceções, mistura-se com o mundo e fazem exatamente a confissão dos israelitas: eu vou servir a Deus, mas eu não vou deixar o mundo. É a mesma confissão que os outros fizeram diante de Josué. Não, Josué, nós também vamos servir o Senhor. Mas eles não deixaram o mundo. A pessoa sabe o que deve ser feito, como a casa deve ser governada, como os filhos precisam ser conduzidos, creem que precisam educar, ensinar, viver como Pedro ensina em 1 Pedro capítulo 3, 7, maridos, vivei igualmente vós a vida comum do lar com discernimento. Eles sabem, essa geração sabe, os pais sabem, os chefes de família que estão aqui sabem, mas falham, porque eles estão ouvindo o canto da sereia. Estão ouvindo a sereia cantar. E estão ouvindo e gostando. Nosso tempo, há uma brincadeira que as pessoas fazem, já ouvi muito, a pessoa diz assim, quando apresenta a sua esposa: essa é a dona da casa, essa é a dona da casa. Parece que ele assume publicamente que ele não manda na casa dele. Essa é a dona da casa. É brincadeira, eu sei que muitos falam por brincadeira. Mas quando a gente faz isso, a gente joga a responsabilidade de tudo sobre elas, porque é mais fácil viver a vida sem o peso de uma família nas costas. Não é verdade? Não é mais fácil deixar para a mulher? A gente deixa para a mulher o ensino dos filhos, a gente deixa para a mulher as orações de casa, a gente deixa para a mulher a questão de fazer o culto doméstico, a gente deixa tudo para as mulheres. E a gente vai na onda, a gente vai junto. Não está certo, querido, não foi assim que Deus fez? Eu e minha casa, eu, chefe de família, o dono da casa.
eu e minha casa. Eu assumo a minha responsabilidade e nossos queridos chefes de família que precisam assumir a sua responsabilidade. Eu posso, sem medo de errar, apontar algumas coisas que acontecem na casa de muitos crentes aí. Primeiro, os filhos não são educados para conhecer as Escrituras. Basta você abrir uma sala ali para você conhecer o quanto esses meninos aprenderam da palavra de Deus. Os filhos não são educados para conhecer as Escrituras. Não há tempo para devocional, nem tempo para oração dentro de casa. Quando chegam à adolescência, o conhecimento de Bíblia é mínimo. E eles continuam assim depois de adultos. Os filhos fazem quase tudo que eles querem. Quando a gente não permite, os pais são vistos como déspotas, como pais ruins. E há um sentimento que você foi ruim, porque você não deixou seu filho fazer o que ele quer. Eu acredito que nesse tempo, nessa geração, é hora dos pais enfrentarem com coragem, com responsabilidade de conduzir a sua casa. Como eles prometeram no dia do casamento. Conheciam a implicação do casamento, mas depois do casamento, eles ignoram o que se espera deles. Josué foi um homem fiel ao que aprendeu das Escrituras por intermédio dos seus pais. Ele deu testemunho quando muitos desobedeceram a Deus e morreram no deserto. Ele deu testemunho quando Deus o chamou para substituir Moisés. E ele deu testemunho quando finalmente ele foi cuidar da sua própria terra. Precisamos começar a tratar as nossas casas com mais coragem e com mais decisão. Queridos irmãos, queridos donos de casa, queridos chefes de família que estão me ouvindo. Como no domingo passado, minha pregação vai ser curta, né? Vai ser curtinha. Eu quero ressaltar aos irmãos, concluindo, a necessidade que a igreja tem de contar com homens que governam bem a sua casa, com mulheres que entenderam a sua missão de mãe e de companheira, da necessidade que os pais têm conhecimento da palavra de Deus e inculquem nos seus filhos, de forma que a igreja tenha a sua tarefa facilitada por pais e mães responsáveis. E eu digo aos homens, quero dizer especificamente aos homens, assumam a tarefa inadiável de liderar a sua casa. Acenda a chama do desejo de seus filhos pelo conhecimento do Senhor. Busque a cada dia a presença de Deus. Nós precisamos nos encher do conhecimento do Altíssimo, como Isaías disse lá em Isaías, capítulo 11, versículo 9, ele diz, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se os pais passarem para os filhos o conhecimento que têm da palavra de Deus, que adquirirem essa responsabilidade e tiverem coragem para isso, o conhecimento do Senhor, a terra toda se encherá desse conhecimento, como as águas cobrem o mar. O mundo terá mais integridade, como diz Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Há certamente um segredo na vida de Josué. Tem que haver um segredo na vida desse homem. Não é possível que ele tomou essa decisão sem olhar para nada. Que segredo é esse da vida de Josué? Que andou com retidão diante de Deus, mesmo junto de uma nação corrupta, pecadora. Aí a gente entende, quando Josué capítulo 1, versículo 9, que nós lemos aqui, que o nosso liturgo leu aqui, ele se lembra de quão favorável a ele Deus era na sua caminhada, nas suas obrigações. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Homens, pais de família, não tema, não te espantes com esse mundo, não te espantes com o que está acontecendo lá fora, não te espantes com nada, seja firme, seja valoroso, seja um homem decidido, porque o Senhor está com você. Josué sabia que podia contar com Deus. Talvez você não tome as decisões que você precisa tomar, porque você não tem certeza se Deus está com você, e o próprio Deus está te dizendo, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Josué sabia que podia contar com Deus. Ele conhecia, os seus pais o ensinaram, que Deus não abandona os seus filhos. Querido, você sabe que pode contar com Deus
quando você anda perfeitamente diante dele, cuidando da sua família com autoridade, com amor, conduzindo seus filhos debaixo da obediência que Deus requer dos seus filhos, ensinando os seus filhos, incentivando-os a seguirem sempre o caminho traçado por Deus, para que eles vivam a beleza da eternidade com o Altíssimo Deus. Fui desafiado a contar mais uma prosa do Padre Léo. Vou ter que contar, né? Vou ter que contar, me desafiaram, e eu não vou falar quem me desafiou não, mas me desafiaram. E eu vou contar, encerrando, também está ligado a essa pregação. Padre Léo que contava, não sou autor, mas quero trazer para os irmãos. Dizem que uma mulher, um casal, vivia bem, casal bom, casa organizada, casa boa, mas esse homem morreu, ainda não muito idoso, ainda numa idade boa, a esposa ainda mais nova um pouco, e esse homem morreu e a mulher ficou sozinha, e eles eram muito unidos, e de repente a solidão bateu no coração daquela mulher, e ela já não conseguia mais ficar quieta, tranquila, ela ansiava pela presença do marido, ela conversava com seu marido direto, ela tinha muita intimidade, eles conversavam muito, eles falavam sobre tudo, e de repente esse marido foi embora e ela ficou sozinha. Passado um tempo essa mulher começa a cair, não é? No desespero, na solidão, na angústia, de viver sozinha sem ter com quem falar, sem ter com quem tratar. E ela pensa, fala assim, eu vou comprar um animalzinho para me fazer companhia. Eu preciso de algo que me faça distrair, que eu possa conversar, que eu possa falar. E ela foi num pet shopping, perto da casa dela, numa cidade do interior, lá de Minas, né, que ele conta por causa de Minas, da minha terra. E ele vai nesse pet shopping, ela vai nesse pet shopping, e ela começa a olhar os animais que tinha lá. Aí tinha um cachorro, ela falou, não gosto de cachorro. O homem falou assim, não, mas não tem problema, tem aqui um gato. Ela falou, não gosto de gato, gato dá muito trabalho, eu não quero gato na minha casa. Ah, então a senhora compra aqui um passarinho. Ela falou, mas passarinho não fala, eu não quero um passarinho que não fala, eu quero alguém que fala comigo. Eu quero um animal que fale comigo. A hora que ela falou, olhou todos os animais, não gostou de nenhum, quando ela ia saindo, tinha um papagaio lá numa gaiola, numa jaula grande, assim de lado, e o papagaio falou assim para ela, bom dia minha senhora. Ela falou, agora, comprei o papagaio. É esse que eu vou levar para casa. Ela chegou e falou assim, quanto que é o papagaio? Eu falei, 10 mil reais. Eu falei, nossa, mas 10 mil reais não vale. Falei assim, não, esse papagaio é estrangeiro, esse papagaio, não encontra esse papagaio em lugar nenhum, desse aí só tem 3 no mundo. A senhora vai levar por 10 mil reais, não tem jeito, menos a gente não pode fazer. E ela falou assim, então eu não posso levar, não vou levar esse papagaio não. Foi para casa. E dormiu pensando em quê? No papagaio. E mulher quando pensa que ela quer alguma coisa, quem tira da cabeça? No outro dia cedo, ela levantou, pegou o seu dinheiro, foi lá, eu vou levar o papagaio. Pegou o papagaio, o dono não estava, o rapaz tinha apresentado o papagaio, não estava. Levou o papagaio para casa, levou numa gaiola, colocou o papagaio lá, foi dormir, já estava tarde. Ela falou assim, amanhã cedinho eu vou conversar com esse papagaio. Ela chegou de manhã cedo, olhou para o papagaio na gaiola e falou assim, bom dia, louro. Nada. O papagaio não falou nada. Bom dia, louro. E assim ficou o dia todo ela tentando conversar com o papagaio não respondia. Ela me ligou imediatamente para o rapaz. Ó, o papagaio não fala não. Esse papagaio não fala, vocês me enganaram. Eu falei, mas ele conversou com a senhora ouviu ele falar com a senhora? Não, esse papagaio não fala, eu vou devolver o papagaio. Eu falei, não, tudo bem, mas como é que ele está aí? Não, ele está numa gaiola. Mas numa gaiola, um papagaio caro desse, um papagaio importado, esse não serve a gaiola. Ele não pode ficar numa gaiola, só tem que fazer um receptáculo grande, enorme, para pôr o papagaio. E por acaso, nós temos aqui um receptáculo que custa só R$800. A senhora pode comprar o receptáculo só pôr o papagaio. Eu falei assim, mas aonde que eu vou pôr se não cabe na minha... Tem que pôr na sala, a senhora põe aí, leva o receptáculo. Não manda esse receptáculo, R$800, foi embora, trouxe o receptáculo. Ela pôs o papagaio lá e falou assim, amanhã eu vou começar cedo com esse papagaio. Quando ela levantou cedo, ela diz, bom dia, louro. Nada. Bom dia, louro. Nada. O papagaio não conversava com ela.
Ela ligou e falou assim, olha, vocês estão me enganando. Trouxe o papagaio, comprei o receptáculo, maravilhoso, lindo lugar, grande, espaçoso, mas o papagaio não fala. A senhora comprou o balanço? Balanço? Tem que ter um balanço para esse papagaio balançar. Quando ele balança, o vento bate, abre as cordas vocais e esse papagaio fala. Nós temos um balanço especial aqui por R$300. Manda o balanço. Já comprei o receptáculo. Já comprei o papagaio, manda o balanço. Chegou o balanço, colocou o balanço, o papagaio imediatamente pulou no balanço, balançou para lá, para cá, Bom dia, louro. Nada. O que eu vou fazer com esse papagaio? Esse papagaio não fala. Olha, só o balanço não resolveu. A senhora comprou a escada. Mas tem que ter escada? Tem que ter uma escada. Esse papagaio precisa desenvolver-se subindo e descendo escada. Quando ele sobe e desce a escada, ele fica bom, ele fala. Tá bom, manda a escada, é só R$600, manda a escada. Puseram a escada lá, esse papagaio subia, descia a escada, subia, descia a escada. Bom dia, louro. Nada, o papagaio não falava nada. Ela foi dormir, no outro dia, quando ela levantou, que ela foi olhar o papagaio estava deitado, já dando as últimas palavras. E a última palavra do papagaio foi, naquela loja, não vende comida? E morreu o papagaio. Morreu o papagaio. A história é engraçada, mas a reflexão sobre essa história é, será que na sua casa, querido pai de família, querido homem, querida mulher que está aqui, chefe de casa, será que na sua casa você está preparando um receptáculo muito grande, muito bonito? Você está preparando uma escada para subir e descer, você está preparando um balanço para descansar, mas você está esquecendo de dar comida para a sua casa, a comida espiritual. Você está deixando de levar o Senhor para que a sua casa se enche da palavra do Senhor. O grande problema, queridos, é que às vezes nós lutamos muito por grandiosas coisas. Nós estamos ocupados contentando-nos com o melhor. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, para as nossas esposas, para as nossas casas. Nós queremos sempre ter o melhor e fazer o melhor, mas nós estamos esquecendo de alimentar os nossos filhos com a palavra do Senhor. O que Josué está dizendo aqui é algo muito sério. O que aconteceu nessa história inventada do papagaio é muito sério. Você pode fazer tudo, querido. Você pode ter o melhor. Mas se você não alimentar a sua família, ela morre. Ela morre. O convite hoje é para que você alimente a sua família. Para que você não se envolva com grandes coisas. Não se preocupe com coisas grandiosas. Sua família, antes de precisar de um receptáculo grande, sua família, antes de precisar de uma escada para subir e descer, antes de precisar de um balanço, precisa de alimento. E o alimento vem da palavra de Deus. Que a sua vida seja cheia desse Deus. Que os propósitos de hoje em diante, para você que está me ouvindo e é pai de família, seja, eu vou dirigir a minha casa. Eu vou conduzir a minha casa. Eu vou alimentar os meus filhos. Eu vou alimentar a minha esposa. Porque é disso que se vive. Jesus confrontou o diabo e muitas outras pessoas dizendo, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe nossa vida, querido. Que nós tenhamos mais firmeza nas nossas conduções das nossas casas. Nós sejamos mais firmes. Querer ser agradável não resolve, tá? Querer ser bonzinho às vezes não resolve. Querer ser maleável às vezes não resolve. Talvez, para que os nossos filhos e as nossas casas rompam com o que está acontecendo aí fora, seja necessário que você seja tão firme quanto Josué, que você tenha certeza de que Deus está com você. Seja tão firme como aquele homem foi, ao dizer, eu, minha esposa, meus filhos e todos aqueles que estão na minha casa, serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe o coração de cada um de nós,
e os nossos casamentos e a nossa vida. Mês da família, pense na sua família. Vamos ficar de pé, vamos orar. Como eu disse, hoje era bem rapidinho também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, o Senhor é muito bondoso. A tua paz, ó Deus, enche o nosso coração quando nós estamos diante da presença do Senhor. Ó Deus, toma aqui os varões, os homens, faça-os, ó Deus, capazes de compreender a tua palavra, tomar a responsabilidade quanto à fé dos seus filhos e quanto à sua própria fé. Nós possamos, ó Deus, como Josué, dizer que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Que essa seja uma verdade, uma esperança, uma graça que o Senhor nos concede, não por nós, mas por causa do amor do Senhor por teu Filho Jesus, que nos amou e nos abraçou, mesmo levando, ó Deus, a cruz como resultado dos seus esforços. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina a cada dia a alimentarmos a nossa casa com a tua palavra, que ela seja viva e seja eficaz, que ela seja mais cortante do que a espada de dois gumes, e que ela possa, ó Deus, dividir a nossa alma nesse momento, mas unir, ó Deus, o nosso coração ao Senhor, para fazermos aquilo que o Senhor quer. Nos ensine, Deus, nos faça dependentes da tua palavra, nos faça, Deus, amantes do amor do Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia seja conosco. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa, bondosa, protetora do Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno, infindável do nosso Deus, e a graça da consolação, da comunhão, do Espírito Santo de Deus, enche o coração da igreja e de todos aqueles que nos veem, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. A igreja